Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Kátia. Ela é terapeuta holística e usa a internet para alcançar um número ainda maior de pessoas. E aí, Kátia, se apresenta para a galera do VDcast. Oi, Vitor, muito grata pelo convite, muito feliz de estar aqui, né? Então, dentro do meu trabalho, eu trabalho no nicho de espiritualidade e eu ajudo mulheres a resgatarem a sua autoestima, a sua confiança, seu próprio amor, para que possam seguir a sua missão de vida. Então, hoje eu atuo com retiros terapêuticos, né? São viagens no Brasil, no exterior, e também com mentorias, né? Principalmente depois do Vida de Mentor, né, Vitor? Então, dentro dessas viagens, eu atuo principalmente, né, com mulheres a partir de 40 anos. Então, eu gosto demais de unir a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e espiritual, levando para trilhas, né, fazer caminhadas na natureza, subir montanhas, porque naquele momento, essas mulheres que passaram talvez, né, a sua vida inteira ali contidas, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? O que as pessoas vão dizer, não é? E naquele momento ali na natureza, subindo a montanha, né, elas viram para mim e falaram assim: Kátia, eu jamais imaginei que eu pudesse fazer isso na minha vida, eu jamais imaginei que eu pudesse enfrentar todos esses desafios e eu consegui. Então eu volto para casa agora sabendo que eu posso fazer qualquer coisa, e eu descobri também esse meu espírito aventureiro, esse espírito ousado, né, que gosta de aventuras, que gosta de estar na natureza. Então, para mim isso é a minha maior alegria, né? Proporcionar a essas mulheres essa liberdade, né? De realmente essa coragem delas fazerem as escolhas, né? Que para mudar realmente a vida delas. E eu acho isso muito poderoso porque não é a trilha, né? Eu acho que a trilha é uma metáfora, a trilha é uma alegoria, a trilha é uma experiência que ela vai vivenciar e que faz com que todo o resto fique mais fácil, que todo o resto grite o quanto que ela é capaz, né? A gente tem um mundo e uma sociedade que gasta tempo demais contando para as mulheres o que elas não podem ou não devem fazer. E, cara, eu quando vejo grupos de mulheres que se apoiam e que se edificam e que expandem o que é possível e a visão de cada uma delas sobre elas mesmas, eu acho isso incrível. Eu quero dividir uma história rapidinho com você, Kátia. A minha avó, quando era viva, ela fez o evento lá do Rodrigo Cardoso, Ultrapassando o Limite. E a minha avó andou na brasa. Eles fazem uma dinâmica lá de alto impacto emocional. E ela literalmente andou na brasa. Carvão, vermelho, fogo. Você bota a mão, é quente. Eu andei também na brasa, mas foi mais impactante para mim a minha avó andar na brasa do que eu mesmo andar na brasa, né? E muitas vezes, depois daquele episódio, acontecia da minha avó, sei lá, na rua, andando, saindo de um restaurante que tem um degrau, alguma coisa, ela querer me dar a mão assim: ai, me ajuda aqui que eu não consigo. Eu falava: avó, você andou na brasa. Claro que você consegue. E ela: é mesmo, né? Aí ela ia, sabe? Então, eu consigo ver com clareza como que essas mulheres participarem dessa exposição à natureza, né? O que é novo, o que é desconhecido, o que é até perigoso, né? Dependendo de como você olha, como que vencer esses limites faz com que elas consigam viver com mais confiança nelas mesmas depois disso, né? Que massa isso. Sim, exato. E o poder do grupo, né, Vitor? Porque muitas vezes elas chegam, né, com aquele medo de se relacionar pelas experiências ou porque vivenciaram ali, às vezes, uma falta de afeto, né, na sua infância, né, na sua família, e de repente ela encontra aquele grupo, né, que é todo acolhedor, e a gente faz muita questão isso, né, de acolher cada mulher, porque eu acredito que a cura ela pode acontecer dessa forma, né? Quando ela é bem recebida, quando ela é bem acolhida dentro daquela experiência, né? Seja para um retiro urbano de 4 horas, ou seja para uma viagem de 7 horas, a cura já começou naquele momento. Então, ela se sente aberta e, inclusive, para compartilhar, né? Acho que grande parte da cura já acontece quando a gente fala, quando a gente solta, né? Quando a gente tem a coragem de expor, de ouvir tudo isso. Então, o poder do grupo, de nós estarmos ali, todas juntas, num firme propósito e esse acolhimento com grande amor. Eu acho isso muito mágico, porque eu faço terapia. E nesse processo terapêutico, é muito louco perceber o quanto que muitas vezes, só de eu falar alguma coisa,
só de eu ter que dar nome para alguma coisa que eu tô sentindo ou uma situação que eu tô passando, como que aquilo ali já muda de tamanho, né? Como aquilo ali já vira, sei lá, algo mais até concreto, né? E como que isso faz com que fique mais fácil lidar, né, com qualquer coisa, né? E eu acredito que num ambiente em grupo, isso pode ser até mais poderoso, porque muitas vezes uma pessoa está dando um nome para algo que você tem e que você não sabe o nome. E se você não sabe o nome, é difícil combater, mas quando você vê que outras pessoas estão experienciando aquela mesma situação, eu acho que é possível conseguir cura, como você falou, em escala, né? É possível que o remédio para um seja o remédio para o todo. Faz sentido isso? Sim, totalmente. É o poder do grupo e é o que acontece também na nossa mentoria. Eu vejo muito isso, né? No caso, eu, dentro do meu trabalho, sempre incentivo as pessoas, né, a buscarem o grupo certo, buscarem a tribo certa, né? Onde a presença delas podem ser celebrada, né? Onde elas sejam ali muito queridas no seu processo de cura no seu dia a dia. E no caso, a minha busca, na verdade, pela mentoria foi que dentro da minha família eu sou a única empreendedora. É muito ao contrário. Meu pai era aquela linha cartesiana dele, que trabalhou décadas na mesma empresa. Meu Uhum, marido, ele funcionário público durante 30 anos, né? Então, uhum. eles não entendem desse nosso universo, né, Vitor? É, E a importância de vocês, tá? Porque eu preciso me nutrir, não é disso, porque senão são aquelas vozes, mas você vai fazer isso, que loucura, né? Você fazer isso, você já arriscar, né? Nisso tudo, tal. Então, eu acredito que a gente precisa estar no mesmo ambiente, né? De pessoas que alcançaram aquilo que a gente alcançou, né? E também de outras pessoas que estão nessa mesma caminhada, porque é uma língua que a gente se entende, né? É uma língua que uhum. a gente fala. É interessante você ter chamado de língua, né? Porque eu vejo assim mesmo, Kátia. Eu vejo como uma linguagem, né? Ontem eu fui dar uma palestra pro pessoal da KLA, foi muito legal. E aí minha palestra foi logo depois do almoço. Resultado, eu não almocei, né? A gente ficou ao almoço tirando dúvida, conversando e tal. E eu tava respondendo as pessoas que tinham mais experiência, né? Algumas pessoas que já tinham mentorias e tal. E tinha uma mulher lá que, sei lá, talvez um pouco mais de idade do que as outras. E ela soltou a seguinte frase, falou assim, menino, tudo isso que você tá falando, eu tô ouvindo e eu tô entendendo, mas eu não consigo ver. Tipo, eu não consigo ver. Cara, eu expliquei de uma forma bastante simples, sabe? Mas eu sugeri que ela aumentasse a exposição dela, porque às vezes você só vai conseguir ver uma coisa quando você aumenta o seu grau de exposição àquele fenômeno, né? Então, eu percebi o quanto que as minhas palavras elas eram mais eficientes para quem já estava vivendo aquele mundo e menos eficientes para quem estava vendo aquilo pela primeira vez. Eu tomei cuidado de ser suficientemente claro e de ser bastante simples na minha linguagem para que ela, inclusive, entendesse, como ela disse, mas não adianta entender se você não consegue ver, se você não consegue visualizar. E eu concordo com você que esse mundo é uma linguagem à parte, é uma linguagem paralela, né? Que quem é funcionário público, como você disse, não consegue entender. Quem é, sei lá, o cara que é empregado de uma empresa há dezenas de anos, como é o caso do seu pai, cara, também não vai entender. E é uma linguagem própria, né? Uma linguagem nossa. E se você olhar, mesmo dentro do empreendedorismo, tem linguagens diferentes. A gente escolhe falar. Eu falo para quem vende mentorias e cursos, né? Você escolheu não só ter os seus retiros terapêuticos, mas também acrescentar na sua linguagem as mentorias. Só que mesmo para os terapeutas, isso é algo extremamente disruptivo. Eu sei porque eu falo com muitos que trazem essa objeção. Não, mas eu sou terapeuta, o meu trabalho é muito artesanal, o meu cuidado é muito no 1 a 1. Eu trabalho com cura, eu trabalho com espiritualidade, eu trabalho com coisas profundas. Como que eu vou fazer isso em escala? Ou como eu vou fazer isso usando a internet? E aí vem a Kátia que usa, né? Então, conta um pouco desse processo. Como foi para você, Kátia, aceitar que você consegue sim transformar pela internet e que você consegue sim transformar em grupo e não só individualmente? Eu acho que foi um passo assim, muito natural a ser seguido, né? Porque
Eu sou terapeuta há 14 anos e até então eu atendia no consultório, né? Uma consulta individual. E aí chegou aquele momento de para onde que eu vou? Eu não tenho mais. E eu sinto essa necessidade, né? Da transformação que eu fiz na minha vida, né? De alcançar o máximo de mulheres que tenham essa, né? Que enxerguem o seu valor, que tenham a sua autoestima. Então chegou um momento que eu falei, e agora? Não é mais no 1 a 1. Né? E eu comecei com os eventos presenciais, em palestras e tudo mais, mas a gente também fica ali, né? Tem a parte física, né? Eu morava em Santos, agora eu moro em São Paulo, e eu falava, mas caramba, tem muita gente aqui, né? E aí eu falei, olha, eu acho que tá na hora de eu estudar um pouquinho sobre marketing digital. Isso foi finalzinho de 2017, porque para mim foi o próximo passo, assim, tipo, natural que eu deveria tomar, né? Era um mundo completamente novo, porque eu sofri muito para entender o que era um pixel, o que era um nit, porque não era essa minha linguagem, não era esse meu universo. Né, dentro desse processo eu conheci o Érico no final de 2017 e assim, eu digo até hoje, né, assim, o Érico mudou realmente a minha vida, ele mudou a minha história, dentro quando começou a pandemia, tudo, eu falei, nossa, se eu não tivesse entrado no digital, no final de 2017, se eu não tivesse ouvido um chamado ali daquele momento, sabe, de embarcar nesse mundo que a princípio me deixou assim completamente, né, desesperada, e até que chegou um momento que eu falei, né, foi até um encontro que a gente teve, que eu falei, Kátia, usa o que você tem a seu favor. A sua forma de você comunicar, a sua forma de cuidar das pessoas, enquanto você vai aprender o que é pixel, o que é isso, o que é aquilo. Usa o que você tem enquanto você tem que aprender. Então, eu comecei com os lançamentos. Eu já tinha uma audiência, né, no presencial. Então, todos os lançamentos que eu fiz foram de 6 dígitos, né? Como se diz nessa linguagem toda, e comecei a entregar. Eu posso traduzir? Eu posso traduzir para a galera que está ouvindo? Claro. Pessoal, 6 dígitos, a gente faz referência ao número, né? 1000000, 6 dígitos, 6 casas decimais, né? Então, 6 dígitos são faturamentos de mais de 100 mil reais, que vão de 100 mil a 999 mil. Então, a partir de 1 milhão, são 7 dígitos, né? Tem um zero a mais. Então, 6 dígitos são na ordem das centenas ou da centena de milhares de reais. Então, você fez lançamentos na internet usando o que você aprendeu com o Érico e conseguiu fazer aí mais de 100 mil vendendo o que você tem como conhecimento, é isso? Sim, chegou ao lançamento de múltiplos 6 dígitos. Múltiplos 6 dígitos é mais de 200, né? Só pra galera sacar. Isso, e assim, de novo, né, era muito, assim, eu lembro de uma época que eu acordava às 6 horas da manhã e dormia 2 horas da manhã, porque eu tinha, né, que formular tudo isso, era um outro mundo pra mim, sabe? E aí eu comecei a entregar os cursos, né, que aconteciam com alguma entrega também ao vivo, com alguma coisa gravada. Só que chegou um momento, Vitor, que eu sentia essa necessidade de conhecer mais as pessoas. Eu ficava um pouquinho frustrada, sabe? De não conhecer a história de cada uma daquelas pessoas, né? De não poder estar mais perto ali, ajudando. Eu ainda atendia no consultório, então eu tinha um tempo restrito para isso também. E até que depois eu pensei, eu falei, nossa, eu cheguei a um burnout mesmo, eu tive um problema assim de burnout, porque hoje eu me conheço melhor também, e eu sei que eu não tenho muito perfil para lançamentos, né? Eu realmente vi que eu não tenho realmente um perfil para lançamentos, né? Embora tenha feito toda uma diferença na minha vida. E aí eu entendi que não era o modelo que me satisfazia, não era isso. E aí eu falei, bom, vou ficar aqui um pouquinho no digital, um pouquinho aqui no presencial, né, voltando novamente. E aí, no final de 2020, creio que foi isso, você lançou o Vida de Mentor. O Vida de Mentor. E aí, eu já tinha um processo de mentoria, né, que eu já tinha, né, desde 2018, mas de uma forma, assim, muito, muito intuitiva, né, que eu trabalhava. E aí, no Vida de Mentor, a gente começou, eu falei, nossa, uau, olha isso, é isso que eu quero fazer, eu quero esse acompanhamento, né? E aí, para mim, o trabalhar em grupo nunca foi uma objeção, porque eu entendo que com o grupo a gente cresce, claro que cada pessoa tem aquele toque individual, né? Que nós somos, como mentores, somos pontuais, né? Naquilo que ela precisa naquele momento, né? Para a evolução dela, para a expansão dela e tudo, mas
como você disse, quando nós estamos em grupo, nós ficamos muito mais conscientes de coisas que a gente nem entendia que eram nossos pontos cegos, que a gente nem imaginava que a gente tinha, né? Ali. Então, para mim, nunca foi uma objeção. Então, depois do Vida de Mentor, realmente eu comecei a formular muito melhor, né, com mais processos, né, com mais método, tirando um pouco daquele peso, né, porque eu entendia que o mentor tinha que salvar o mundo, né, tinha que salvar cada pessoa, né? Nossa, se eu tenho uma mentorada, eu tenho que mergulhar fundo com ela ali em todos os processos, né? Então eu fui formatando tudo isso, né? E eu não consegui concluir, tive um problema de saúde e depois eu retornei no Master esse ano. Foi esse ano, depois de um ano. E só para situar para a galera, gente, Master é um programa que eu tenho chamado Master Vida de Mentor. É desse programa que a Kátia está falando, que é um grupo que eu tenho para quem já vendeu mais de 100 mil em mentorias. Então é um lugar que não só eu mentoro as pessoas, mas que elas trocam entre si. As pessoas que fizeram mais de 100 mil com mentorias, elas podem dividir as suas melhores práticas, né? Então, cada encontro, a galera divide o que está funcionando, a gente aprende um com o outro, e quando a pessoa traz um desafio, não só eu respondo a pessoa, mas também o grupo pode contribuir, muitas vezes contribui muito mais do que eu. É um processo muito legal, é diferente do que acontece na mentoria. A mentoria, ela é de cima para baixo, né? Por assim dizer. 2 vezes por mês a pessoa me encontra, ela faz a pergunta e eu respondo. O Master não, o Master acontece uma vez por mês e ela não faz a pergunta para mim, ela faz a pergunta para o grupo. E muitas vezes a contribuição melhor não é minha, é de alguém que está ali. Por isso que é um grupo mais heterogêneo também, tem essa barreira de faturamento aí, que nivela um pouco do que acontece no grupo. Tem gente que já vendeu mais de 1 milhão com mentoria que está lá no grupo. Mas a nota mínima, né, o faturamento mínimo para participar, são 100 mil reais faturados com mentoria. E é nesse grupo que a Kátia está. Kátia, você trouxe um ponto importante aqui, que é o quanto que o mentor deve ir fundo com o mentorado. Essa percepção, essa crença, né? Você falou, eu achava que o mentorado estava ali naquela relação comigo, que eu tinha que ir fundo com ele em todos os processos que ele estava, mas será que tem que ser assim mesmo? Principalmente quando a gente fala de espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, fica uma dúvida, né, na cabeça do mentor, principalmente se é um novo mentor ou alguém que, assim como você, começou de forma intuitiva, né? Até onde eu vou? Até onde é o meu papel? E uma coisa que eu tenho muita clareza é que o processo é do mentorado. Uma coisa que eu tenho muita clareza é que, por mais que sim, eu me sinta responsável pela transformação, cada vez mais eu entendo que eu sou um caminho só, eu sou um meio. Eu sou, sei lá, para trazer a leitura bíblica aqui, eu sou a semente, né? Eu solto a semente. E essa semente encontra solos diferentes. Quando ela encontra um solo árido, o vento leva, o sol queima e não dá em nada. Quando encontra essa mesma semente, um solo fértil, ela pode frutificar, gerar uma árvore, gerar frutos, né? Então, eu prego sim a responsabilidade do mentor, eu ensino isso, mas ao mesmo tempo, e quanto mais passo o tempo, mais maturidade eu tenho quanto a isso, eu entendo que o processo é do mentorado. Eu falo do correr quem quer correr, andar quem quer andar, parar quem quer parar, mas para mim é muito claro que o resultado, tanto positivo quanto negativo, é do mentorado. E ele tem que lidar com aquilo ali. O mentor é um facilitador, o mentor é um cara que olha de fora, né? Ele traz uma visão, ele lança luz nos pontos cegos, ele facilita sim a jornada, mas, cara, quem caminha é o mentorado, né? Qual é a sua visão sobre isso e como é que você está lidando no seu mercado, na sua área? Perfeito. Quando eu comecei lá atrás, Vitor, para mim, eu queria que cada mentorada chegasse exatamente, né, em determinado patamar, sabe? Que E eu você fazia desejava, você criava uma exato, meta para ela, né? exato, porque eu falava, nossa, ela pode muito, então eu quero que É. ela comece a mentoria aqui e chegue ali, sabe? E ao longo desse tempo, inclusive, né, te escutando muito, né, correr, mas não é o fato que a pessoa não está fazendo. De repente, para ela alcançar, sair daqui, ela, né, para mim ela tinha que chegar aqui, mas de repente ela saiu daqui e ela chegou aqui, para ela já fez toda a diferença naquele momento da vida dela, não é? É. E de repente eu ficava ali, não, mas olha, tem que... E eu me ficava frustrada. E aí eu comecei a ser muito mais presente dentro desse processo, né? O que acontece também, né, na nossa mentoria, ticket X, Y, tal, mas hoje eu falava assim, nossa, né, Kátia, seu ticket, né, eu falei, tá ótimo, eu tô trabalhando tranquila, eu tô feliz, eu tô
muito animada, né? Agora eu sei para onde eu estou caminhando, então para mim isso é ótimo. Então hoje eu olho de uma forma diferente, hoje eu olho para o mentorado, o que ele traz naquele momento, e eu entendo que se no processo de 6 meses ele chegou aqui e aquilo transformou, e aquilo, quem sou eu? Quem é você para julgar, né? Isso é uma Sim, coisa muito interessante. Eu ensino que o mentor transforma, ele mostra que transformou e ele inspira. Só que inspirar não é empurrar. Eu exato. sei do que você está falando, Kátia. Muitas vezes Uhum. eu tô numa relação de mentoria com alguém e eu vejo a pessoa no pleno potencial dela. Eu vejo onde ela pode chegar. Só que onde ela pode chegar é pouco importante perto de onde ela quer chegar. Às vezes a visão que ela tem para ela é outra. Às vezes o que eu valorizo enquanto mentor pode não ser o que esse mentorado valoriza. Então eu acho que isso acaba gerando um ruído, né? E um dos cuidados que o mentor deve ter é não projetar as inspirações próprias e as vontades próprias e de alguma forma projetar as suas crenças no seu mentorado, né? Porque senão não é mentoria, né? É, sei lá, cópia carbono, né? Folha carbono ou Xerox. Cara, eu não quero que os meus mentorados sejam como eu. Eles têm que ser como eles, né? Sim, a melhor versão deles, mas ainda assim, como eles. Eles podem sim se inspirar no meu modelo, mas por favor, não se limitem pelo meu modelo. Eles podem sim se inspirar pelos meus Uhum. resultados, mas, cara, não tenham o meu resultado como a estrela guia, como o norte, né? Fica à vontade para ter mais resultado do que eu. Cara, eu tenho um cliente que fez 230 milhões, eu não fiz nem um décimo disso. Agora, eu fiz isso em um ano, né? E eu tenho outras relações que, poxa, a pessoa fatura menos do que eu e nem quer chegar nos 20 milhões como eu cheguei. Às vezes o cara quer fazer, sei lá, 1 milhão no ano, né? Ou ele quer fazer. Cara, eu tenho um mentorado que ele já viveu uma carreira muito, muito brilhante e agora ele tá na dele, tá aposentado, se aposentou, entendeu? E aí eu perguntei lá, né, para a turma, quantos mentorados eles querem. Tem gente que quer ter centenas de mentorados como eu. Mas esse cara falou: olha, eu quero 2. Eu quero trabalhar com uma pessoa por semestre. Quero 2 mentorados no ano. Sacou? Eu sei que ele pode muito mais. Sacou? Na minha visão, eu posso achar que ele devia atender um por mês, pelo menos, ou turmas de 10, sei lá. Só que o que ele quer? Ele quer um por semestre. Deixa o cara. Ele tá felizão, tá amarradão, entendeu? Cara, ele fez um depoimento, né? E aí no depoimento ele tá no barco dele, sacou? Indo entre uma casa de praia para outra casa de praia que ele tem. E o que ele quer é mentorar uma pessoa por semestre. Deixa o cara. Às vezes a gente tem uma mania de querer medir o mundo com a nossa régua. A gente tem que medir o mundo com a régua deles. Então ele tá super feliz. Então, mentores desse Brasil que estão ouvindo isso aqui, cuidado para não projetarem seus desejos, as suas vontades ou o que você acha certo porque o seu mentorado vai viver, porque a vida é dele, o negócio é dele. Então, é muito importante perguntar o que que ele quer e você, como mentor, ser uma ferramenta, ser um caminho, ser sim um atalho, ser sim um apoio, lançar sim um olhar de fora, ajudar, mentorar de fato aquela pessoa, mas respeitando os limites do que ele quer e o que ele deseja para a vida dele, para o negócio dele, ou para o que quer que seja. Faz sentido, Kátia, é isso? Totalmente, totalmente. Você me ajudou a fazer muito essa escolha, sabe, Vitor? Depois da pandemia, vou compartilhar algo aqui bastante pessoal, né? Eu entrei com esse mindset, nossa, se eu não tiver só no digital, né? Meus deuses, não vou ter mais o que fazer, né? E eu vim muito com esse mindset, né? Só que eu amo viajar, né? Eu amo, eu amo, amo. É realmente a paixão da minha vida, né? Eu digo sempre que a nossa alma ela encontra uma forma de encontrar, né, de seguir o seu caminho. Lá atrás, quando eu estava pensando em uma promoção, numa profissão, eu falei pro meu pai, eu quero fazer turismo, e meu pai, não, mas turismo não é profissão, né? Não é profissão. Sinistro, né? E eu falei pro meu pai, eu falei, mas qual é, né, o sentido disso? Se todo o dinheiro que eu ganhar na minha vida será para viajar, não é melhor eu já trabalhar viajando? Né? A gente já resolve tudo isso naquele momento. Nossa, Ele apoiou zero, né? Ele não me apoiou de jeito nenhum. Eu fui fazer biologia marinha, imagina, né? Nada, nossa. nada a ver tudo isso. E quando
eu virei terapeuta, eu comecei a atuar, né, no consultório, 1 a 1, e até que eu fiz uma viagem para o sertão do Sergipe. Quando eu olhei aqueles canyons, eu virei para o meu marido, eu falei, olha, eu quero trazer um grupo aqui, porque isso não pode ficar aqui só para mim, eu tenho que Uau. compartilhar isso, né, com as pessoas, porque só isso já é muito curativo. E meu marido, né, ele falou assim na época, você é louca, isso não vai dar certo, mas eu falo, nada como uma mulher empoderada, né? Eu Uau. falei, olha, eu tenho todas essas dificuldades, mas eu vou fazer dar certo. 5 meses depois, começou o primeiro retiro terapêutico lá no sertão do Sergipe. Foi em março de 2014 e semana passada, no meu aniversário, nós comemoramos o retiro de número 73, Vitor. Uau, cara. Dentro Uau. dessa jornada, né? E eu vou desbravando todos esses lugares, eu vou sentindo, né, na bússola do coração onde eu devo estar no momento e levando essas mulheres a vivenciar isso comigo. Então, esse ano, com uma mentoria, eu consigo levar as duas coisas, não é? Uhum. A minha paixão pelo presencial, porque é viajando, é na montanha, é na natureza, que eu vivo o meu melhor. E também o meu trabalho no digital como mentora também, sendo mentora, né, de mulheres também do Brasil inteiro. E eu fiz essa escolha, né? Eu poderia escalar muito mais no digital se eu não viajasse tanto? Claro que eu poderia. A questão é que eu não quero. a questão é que eu quero continuar viajando, eu quero continuar proporcionando, né, essas descobertas para as mulheres, né? Você imagina, Vitor, eu conheci no primeiro retiro no mês passado, Lindinalva, uma querida, né, que chegou lá no primeiro retiro, que é o retiro de entrada, que é esse que a gente resgata, né, nosso próprio amor, nossa autoestima, com 68 anos. Ela vivenciou ali, ela entrou de um jeito e é isso que a gente ama, e ela saiu com uma outra cara, com uma outra luz, sabe? Ela chegou muito fechada, quando viu ela já estava aberta. Na semana seguinte, ela fez o número 2, né? O Amor de Alma 2. Na semana seguinte, ela saiu na sexta, na outra sexta ela entrou pro outro retiro. Nesse retiro eu falei para ela, olha, daqui 15 dias nós estamos indo para Córdoba, na Argentina, em um retiro super especial, você não quer ir? Nossa, e ela foi? Ela Uau. foi, e nós pegamos uma trilha muito pesada, né, em um local lá chama Los Terrones, local de energia sensacional, e quando a gente desceu, foi ela que falou, Kátia, eu tenho 68 anos, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso, eu jamais imaginei que eu fosse fazer e que eu fosse gostar de fazer isso. Eu jamais imaginei que eu fosse encontrar alguém como você, com essa tribo. Eu nunca fui tratada dessa forma por ninguém na minha vida. Eu nunca me permiti compartilhar aquilo que eu sou. Então, eu desci dessa montanha e hoje eu estou sendo quem realmente eu sou. Não aquela pessoa que eu tive que esconder, não aquela pessoa que eu tive que, né, ficar ali usando máscaras e tudo mais. Então, essa é a minha paixão. Quando eu levo uma mulher a vivenciar algo, né, por exemplo, num centro astronômico, num observatório astronômico no Chile, não é? E a pessoa está naquele observatório astronômico, ela vem chorando para mim e fala, Kátia, era o sonho da minha vida. Eu jamais imaginei que eu fosse realizar isso. Então, Massa. é isso que eu amo, né? Então, ser mentora dentro do digital e também viajar, então talvez eu não chegue desse faturamento de 20 milhões, né, de 15 milhões, ok, tá tudo certo, mas eu nunca tive tão feliz na minha vida. E quanto vale isso, né? Se isso não vale tão mais do que os milhões, eu não sei. Pra mim vale, né? Sem dúvida. Cara, eu não sei se você ficou presente por uma coisa. Você chegou a levar as mulheres, então, nos canyons lá no Nordeste? Você fez isso, de fato? Sim, foi o primeiro retiro terapêutico com todos os desafios, né, e tudo mais de logística. E foi o primeiro retiro e de lá em diante de lá até aqui eu não parei. Comemoramos o retiro de número 73. 73. E Tá. viajamos muito. E você percebeu, então, que você, então, no final das contas, está sim trabalhando com turismo, no final das contas? Exatamente. Já tinha caído essa ficha? Sim.
Sim, exato. E ontem eu fiz um retiro, né, urbano aqui em São Paulo, e eu conto a minha história, né, de vida, as rejeições, os processos que eu vivi até chegar o momento em que eu fui um fracasso total na minha vida, de chegar no fundo do poço, né, de ter que realmente olhar. Quando você chega no fundo do poço, você perde tudo, né, percebe? E aí chega um momento que você se entrega, porque você tá tão exausta de fingir, você tá tão exausta de tentar se encaixar e você se enxerga, né? É só nesse momento, né, da minha vida que eu passei, foi que eu enxerguei realmente quem eu era, né? E no final das contas, tudo que eu era muito amor, muita vontade de compartilhar, muita vontade, né, de viver uma vida que não era aquela vida convencional que eu tinha aprendido. Eu passo isso, né, para as mulheres, e eu sempre, essa é a minha mensagem, né? A nossa alma, o nosso ser, ele sempre dá um jeito de encontrar o nosso caminho, porque hoje eu alio as duas coisas que eu amo, né? O desenvolvimento pessoal e o turismo. E o Que turismo, maravilhoso. porque para o ano que vem já temos 6 retiros marcados, 3 internacionais, 3 nacionais, e eu adoro desbravar essas paisagens lindas. Que massa. Parabéns por isso, tá bom, Kátia? Eu acho incrível você ir contra o que a sociedade espera de você, ou o que o seu pai acreditava ser melhor pra você, ou até o que seu marido apontou ali. Você foi e fez o que você quis. E eu gosto muito disso, cara, das pessoas que fazem o que elas querem, as pessoas que escolhem construir a vida que elas desejam, né? Viver os seus sonhos, não ficar sonhando acordado, mas fazer a parada acontecer, né? E você fez. Então, parabéns demais por isso. E eu quero contar para a galera que está ouvindo aqui no VDCast quais são os passos práticos, né? Desde que a gente começou a trabalhar junto, quais são as ações implementáveis que puderam materializar esse resultado. Você pode dividir o seu resultado antes da mentoria do Vida de Mentor e agora depois da mentoria do Vida de Mentor, do Master Vida de Mentor. Como é que tem sido a sua vida de mentora? Bom, a minha vida de mentora foi aliando, né, tudo isso. Como eu disse para você, eu nunca tive mais feliz na minha vida. E eu acho que isso se reflete no faturamento, porque quando você trabalha entusiasmada, não é um trabalho, né, é algo que você faz com um propósito, né, maior e tudo. Então, até o ano passado eu tinha um faturamento. A gente fechou o ano passado, né, com 485K dentro do digital, dentro do presencial e tudo mais. Eu entrei no Vida de Mentor e na mentoria no final de janeiro. Logo na primeira reunião no Hot City, você já me ajudou a estruturar a mentoria, já tirou muitos pesos que eu ficava resistente. Acho que não vai dar certo, inventar. Então, você com a sua experiência, também com a experiência do grupo, e desde janeiro a gente bate uma média de 85K, já chegamos a 100K no mês, né? Isso sem lançamentos, porque era um faturamento que eu tinha em meses de lançamento lá atrás. E o que você me ensina, o que você ensina pra gente é um venda todo dia, uma venda natural. De novo, não é fácil, né? Não é fácil você chegar e você manter, né, esse vender todo dia, fazer essa máquina, né? Não é fácil, é claro, mas se tornou muito mais natural para mim. E dentro desse processo também tem uma coisa, Vitor, que fez toda uma diferença, porque como eu vim desse digital de massas, né, de vamos escalar, vamos, então a nossa linguagem assim já era toda voltada para a pessoa apertar o botão e comprar aquela coisa toda, né? E lá na mentoria eu fiquei chocada quando você falou, não, vamos no 1 a 1, né? Porque o seu WhatsApp tem ouro, tem os seus contatos ali. E eu falava assim, nossa, 1 a 1, como assim? Como assim eu vou conversar com as pessoas? E assim, na verdade era tão óbvio e eu não enxergava isso, Vitor. Era tão óbvio, né? Se a gente para pra pensar, como assim, Kátia? Você não fazia isso? Não fazia isso. Eu esperava que todas aquelas informações que eram dadas ali fossem suficientes pra pessoa, de repente, resolver viajar comigo, né? Sem nunca ter me conhecido. E Então, a hoje... verdade é que para muitas pessoas é. Isso que é muito importante que as pessoas entendam. Cara, olha, lançamento é ruim? Não. Lançamento é maravilhoso. Eu faço lançamento, inclusive estou no meio do meu lançamento. Depender de lançamento que é perigoso. Então, eu ensino os meus alunos a, entre um lançamento e outro, se eles quiserem, eles poderem ter faturamento tão grande quanto ou maior do que quando eles estão lançando, por exemplo. Então, isso é algo muito poderoso, né? Eu, desde agosto de 2017,
faço 6 dígitos por mês, todos os meses, lançando ou não lançando. Desde agosto de 2020, eu faço 7 dígitos ou múltiplos 7 dígitos por mês, todos os meses, lançando ou não lançando. Eu falo, não média, tá? Eu falo mês a mês, não teve um mês sequer abaixo desse marco. E, cara, a forma de fazer isso é entendendo o que importa, e o que importa é a relação com o outro. O que importa é a relação com o cliente ou com o futuro cliente. Então, o digital ele funciona, ele é muito poderoso. Você bota um botão, algumas pessoas clicam. E você pode fazer 6, 7 dígitos assim. Mas para cada pessoa que clica sem mais informações e compra, tem o quê? 10, 20 pessoas que comprariam se você tivesse algum tipo de contato mais próximo. E é esse o gap que muitas pessoas estão ignorando. Os grandes players já acordaram para isso. Eles já têm sei lá, uma empresa ou um braço da empresa para recuperar as vendas perdidas. Alguns já estão investindo em times comerciais. Outros já têm atendimentos de várias pessoas no suporte para não deixar ninguém sem resposta. E outros, como eu, fazemos isso aí que eu falei, mas além disso, eu tô no meu direct. Se alguém me escrever hoje, @VictorDamasioOficial, não é meu time, não. Eu tenho lá um suporte, um time de suporte. Eu tenho lá um time comercial também. Mas se a pessoa escreve para mim no meu direct, cara, eu tenho 291 mil seguidores no Instagram. Não sei até quando vai poder ser assim. Mas hoje, enquanto eu faço essa gravação, se alguém escreve para mim no direct do Instagram, sou eu que respondo. Ah, mas qual é o brilhantismo disso? Não tem nada de nobre nisso. Cara, tem sim. Meu mercado é extremamente competitivo. E, cara, só de eu responder a pessoa, eu já me coloco num espaço completamente diferente. E se no meu mercado competitivo responder uma pessoa é um diferencial, imagine em mercados menos competitivos. Eu não sei o que aconteceu, que ficou fora de moda atender bem as pessoas. Eu não sei o que aconteceu, que eu responder uma mensagem no Instagram causa estranheza e surpresa do outro lado. Nossa, Vitor, é você mesmo que respondeu? Ué, eu tenho um time de mais de 30 pessoas, mas sim, sou eu que respondi, eu que abri essa porta, eu abri esse canal. E por que eu faço isso? Porque eu sei que eu não estou aqui pelo agora, eu não estou aqui pelo curto prazo, eu estou aqui pelo longo prazo. Tem cliente que está comigo no 9º ano, a gente trabalhando junto. Tem cliente que me paga 100 mil por ano e está comigo há alguns anos. E eu não sei, quando eu estou falando com alguém no Instagram, se aquela pessoa vai ser um cliente de 1.000 por ano, ou um cliente de 100 mil por ano, ou se nunca vai comprar nada. Mas na dúvida, eu trato todo mundo como se fosse o cliente de 100 mil. E assim duas coisas acontecem. Quando esse cliente de 100 mil vem, ele se sente acolhido, ele se torna de fato o cliente de 100 mil. E outra coisa, quando vem um cliente que não seria o cliente de 100 mil, ele se transforma por esse cuidado, ele se transforma por esse calor, por esse atendimento, por essa atenção que ele recebeu. Eu dou mais atenção para um cara que ainda nem é cliente meu do que muitas vezes ele já recebeu de ter comprado curso de guru por aí. Então, eu faço isso, Kátia, com uma clara intenção de acostumar mal o meu cliente, ou acostumar bem, né? Deixar claro para ele qual é o tipo de atendimento que ele deve ter e não aceitar menos do que aquilo. Agora, óbvio, de nada adianta o melhor atendimento do mundo, esse calorzinho e tudo, se eu não conseguisse gerar resultado para os meus clientes. Só que essa parte eu garanto. E é por isso que tem gente que está comigo 2 anos, 3 anos. Você está comigo há 10 meses, né? Tem gente que está comigo há quase 10 anos. Então, se você tem essa visão de longo prazo, se você coloca ali você como um conselheiro confiável no longo prazo dessa pessoa que você consegue ajudar, cara, não é que sai caro o atendimento. Caro é não atender dessa forma tão próxima. Faz sentido, Kátia? Ah, totalmente, Vitor. E isso foi em uma das reuniões da mentoria que caiu essa ficha. Eu falei, nossa, é mesmo, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E hoje é exatamente isso que você falou, né? Quando me mandam uma mensagem ou eu mando um áudio ali, carinhoso, dando uma clareza, eu já imagino a pessoa ali já passando por várias etapas ali, sendo minha mentorada, indo pro Atacama comigo, não é? E isso faz todo sentido, isso faz todo sentido. É essa porta de entrada. Que massa. Sensacional. E vamos falar de mais coisas práticas, Kátia, coisas práticas. Sim, olha, lembro de isso fez toda uma diferença. A gente estava em uma reunião e você falou, olha, eu chamo as pessoas, os mentorados que estão um pouco afastados, para um cafezinho virtual, né? Ou, de repente, aquele cliente que já não é mais meu cliente, tudo isso. E eu falei, é mesmo, porque eu tinha algo dentro de mim, né? Que se o cliente se afastou, é porque, então, o meu trabalho não serve mais para ele. Ou porque acabou, né? A sua jornada com ele acabou. Exato, ou será que ficou chateado, alguma coisa, sabe? E eu falei, mas
acho que faz todo um sentido, né? Então, eu comecei a marcar essas reuniões, comecei também a fechar, por exemplo, tem um evento, quero falar sobre um eclipse lunar que vai acontecer. Então, mando, né, ainda que eu faço isso, um recadinho especial para cada pessoa que fez parte, que faz e que fez parte do meu trabalho ali, carinhosamente, cada pessoa é convidada e isso é reativado. E o mais interessante é, nossa, Kátia, que saudade que eu tava! Eu sempre fico pensando que eu quero fazer isso, fazer aquilo, tal, tal, tal. E aí eu fico pensando, mas por que não fez, né? Porque a vida acontece, né, Vitor? E se você não vai ali e reativa ali o contato e está ali presente, né? A vida acontece, né? Há um afastamento ali natural. Então, com isso, eu consegui resgatar assim, muitas pessoas, né, que fizeram parte lá dos programas lá atrás e trazer de novo, né, para os retiros, para outros programas também que eu tenho menores, né, que são mais próximos também. Eu não chamo de mentoria, né, porque tem uma outra conotação, né, é um começo, meio e um fim, que poderia ser uma mentoria, mas é muito curto. E isso a gente reativou todos esses contatos. Então, trazer esse contato mais próximo, reativar também os antigos, né, clientes também, foi sensacional. Que massa. Isso que a Kátia está falando, gente, é uma prática que eu tenho. Eu já até fiz mais, eu tenho que voltar a fazer, Kátia. Eu gosto de fazer esses podcasts porque eu aprendo com um monte de coisa que eu ensinei lá atrás e que por um motivo ou por outro, igual você falou, a vida vai acontecendo. E aí eu já estou há meses sem fazer. E o que é? É a prática de tomar um café virtual com os meus. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, eu faço o encontro do Mastermásio, né? Mastermásio é meu grupo de empreendedores que fatura acima de 5 milhões por ano. Tem gente lá que fatura mais de 200 milhões no ano. E, cara, a gente se encontra 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. Nos meses que a gente não se encontra, pessoalmente, presencialmente, a gente faz um encontro online, pra gente nunca ficar muito tempo sem saber um do outro, né? E aí a gente tem uma periodicidade bem interessante para dividir o que está funcionando e para pedir ajuda quando precisa também, né? E, cara, esses encontros online que acontecem nesses 9 meses do ano que a gente não se encontra, eles são facultativos, eles são opcionais, sabe? A pessoa às vezes vai, às vezes não vai. Então não tem uma aderência tão grande. Já os 3 encontros presenciais que eu faço, eles têm uma aderência muito grande. 90% das pessoas vão. Algumas poucas perdem, ou porque bate com a agenda de lançamento de evento, ou porque passa por algum infortúnio, sei lá, na área da saúde, seu, de algum familiar. E às vezes a pessoa perde esse encontro. E aí o que eu faço? Eu marco com quem não foi no encontro um café virtual. Porque no evento presencial é uma chance de eu falar com cada uma das pessoas, saber o que está rolando, me atualizar sobre a vida e o negócio delas. E se a pessoa não vai no encontro, eu não quero ficar, sei lá, 6 meses sem saber dela, mais meses sem saber dela. Então eu marco esse café virtual, que é uma chance de catch up, é uma chance de ficar em dia, é uma chance de, cara, saber como que tá um, como é que tá outro. E eu poderia fazer isso individualmente, poderia, mas eu não ia usar o poder do grupo para isso, né? Então eu gosto de fazer isso em grupo. Então eu chamo 3 pessoas, as 3 é um número bem legal, ou 4. Eu já tentei com mais, não fica legal, com menos também não fica tão legal. O número ótimo que eu encontrei foi 3 ou 4 convidados. Eu mais 3 ou eu mais 4. E aí a gente consegue compartilhar no Zoom, eu consigo ver numa tela só, mesmo se eu estiver no celular, e eu gosto de estar num café mesmo quando eu faço isso. E aí eu tô tomando um café, eu encorajo que a pessoa traga a sua bebida favorita, já teve gente que trouxe até vinho, e aí a gente, enquanto bebe essa bebida, numa reuniãozinha de 1 hora, cara, todo mundo consegue falar o que tá passando, o que tá dando certo e qual o desafio. E às vezes ali mesmo a gente consegue resolver o desafio das 3, das 4 pessoas, e aí todo mundo segue muito mais próximo. Vitor, então isso aí só serve para eu fazer com quem é aluno, quem é do Mastermásio, como você fez? Não, eu posso fazer isso com a mentoria também. Eu chamei agora o Eric tá sumido, tem vários encontros que não vai. Então eu vou fazer um café, vou chamar ele. Então você chama quem você quer se atualizar, quem você quer estar em dia, quem você quer colocar a conversa em dia, né? E você pode fazer também, por que não, com ex-alunos seus. Foi isso então que você fez, né, Kátia? Você reativou pessoas que fizeram parte do seu universo, mas que se distanciaram por algum motivo, é isso?
Sim, sim, exatamente. Eu coloquei em grupos maiores, né, em eventos específicos que eu tinha uma mensagem para colocar ali, e eu faço esses convites mesmo, individuais e às vezes mandando um áudio curto mesmo, né? Tipo, olha, sou eu aqui, quero saber de você, vamos ter esse evento X, eu tenho algumas mensagens para colocar, muito importantes agora para o direcionamento dessa fase, né, desse ano, desse momento. Então, eu vou adorar a sua presença. Tudo muito simples, muito carinhoso, e isso trouxe novamente, não é, as pessoas que estavam ali afastadas, né? Porque realmente a vida acontece. Faço isso também com quem está na mentoria, mas também reativando esses antigos alunos. E fica a sugestão para quem está ouvindo aqui o VDcast, né? Marque esse café, pode ser com 3, 4 pessoas como eu faço, pode ser com mais pessoas como a Kátia faz, mas é uma chance de você recompletar, né? Uma chance de se reaproximar com alguém que fez parte da sua vida, mas já não faz mais. E Kátia, sabe uma coisa que eu fiz e que talvez faça sentido para você? Eu quero dividir aqui. Eu escrevi uma carta. Pega essa. Carta física. E eu vou mandar na casa das pessoas. Pega essa. Das pessoas que foram no Deimásio. Deimásio é meu evento, né? Que inclusive vai acontecer agora em dezembro. Pessoal, entra aí, deimásio.com.br. Dei com Y, né? D-A-Y, Másio com S. deimásio.com.br. E, cara, esse meu evento acontece já há alguns anos. Eu não sei se tem, sei lá, uns 6 anos. Não sei se mais, não sei se menos. E tem uma galera que foi no evento 6 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, mas não foi nesse ano nem no anterior, né? A gente passou pelo novo normal e tudo. E eu quero reengajar com essa galera. Então eu escrevi uma carta para essa galera, que já foi não Dei Mais, mas que há anos não vai. Ai, que incrível! Vitor, eu falo para você, eu tinha que estar na mentoria, eu tinha que estar até no podcast, você me entrega essa pérola, que faz todo sentido para mim, todo sentido, que demais. Porque assim, eu sei que para alguns ex-alunos meus, por exemplo, o cara que foi no evento 4 anos atrás, às vezes o negócio dele nem existe mais. Tem gente que desistiu do negócio. Uhum. E tem gente que está no seu auge, mas que, sei lá atrás se desconectou de mim por qualquer motivo, mas às vezes uma carta pode ajudar. Tipo, o contato de WhatsApp do meu time ele ignora. Os meus stories ele não vê mais. Mas uma carta minha na porta da casa dele, acho que tem chance dele abrir, né? Acho que vai receber de uma forma diferente, né? E aí nessa carta eu tenho duas chamadas. Uma é ele escrever para mim, para me contar o que tá rolando, e com a promessa de que eu mesmo vou ler, e o botão lá para ele entrar no Deimásio, sacou? Com uma condição especial para quem já é aluno. Um incentivo para a pessoa aí, né? Então, por que não, né? Por que não? Tem pessoas que fizeram parte da nossa vida e que elas não têm que voltar mesmo, não, nunca mais. Passou, acabou. O ciclo se encerrou e tá tudo bem. Mas tem algumas pessoas, cara, que eu sinto que ainda tem suco ali. Eu sinto que ainda tem algo pra gente criar junto, ainda tem algo pra gente viver, algo pra gente elaborar, algo pra gente experimentar. Só que por algum motivo a vida separou a gente. Então eu acho que vale a pena sim, faz sentido sim essa iniciativa de tentar reengajar alguém do passado. A gente não gasta um montão com tráfego às vezes para conseguir um cliente novo. Eu quero gastar então com carta para trazer um cliente antigo, porque eu sou romântico, Kátia, eu sou desses. É incrível, adorei, Vitor, adorei, achei o máximo, muito bom, muito bom. E uma outra questão. Pode contar mais, Vitor? Pode, à vontade, vai, fica à vontade. E uma outra, e uma outra coisa também que fez super diferença, assim, esse ano, porque antes eu ficava muito no meu mental, né? A gente é perfeccionista, né? Sabe, né? Então a gente ficava, nossa, será que vai dar certo essa ação? Será que não vai dar? Será que se eu fizer assim? Será que eu fizer assado? Né? E lá dentro do Hot City, né? Nós somos, assim, muito... A gente olha ali quem tá fazendo e fala, eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer. Só fazendo realmente eu vou saber se é para mim, se eu curto vender dessa forma ou mostrar o conteúdo dessa forma. Então é sempre vai logo, faz o mais rápido possível. Assim você já erra, assim você já vê o que você precisa aprimorar, né? E tudo isso. Então eu me tornei muito mais ousada porque eu ficava muito aqui no campo das ideias, né? E acabava que, nossa, acabava 90% no final das contas eu acabava deixando passar, né? E agora não, a gente já implementa, né, com a força do grupo, com o compartilhar ali, sempre traz
uma forma diferente, né, de uma live, enfim. Então isso foi muito positivo, isso é muito positivo também. Que massa. E, Kátia, você tem uma forma interessante de aproveitar a mentoria, né? Enquanto tem uma galera que fica muito presa nisso de participar de todos os encontros ou ficar o encontro inteiro, você tem uma forma mais leve, mais solta, né? Se você puder dividir um pouco disso, eu acho que pode ser legal para quem está ouvindo. Sim, sim. Por causa das viagens, né, e da preparação das viagens, o nosso encontro é terça-feira, acontece a cada 15 dias. E às vezes não dá. Eu diria que no primeiro semestre, então, a maioria das vezes não deu. Mas para mim o que me conta de verdade é o momento que eu estou lá, o que eu posso absorver, estar presente, né, para aquilo que está sendo passado, né, para outras pessoas, ou até eu fazer a pergunta que eu preciso naquele momento e extrair daquilo e implementar. Dentro daquele processo. Então, talvez no primeiro semestre, Vitor, eu tenha participado de uns 6 encontros, talvez até menos, eu acho que uns 5, mas é o valor, né, que se extrai realmente o implementar, porque eu poderia estar indo em todos os encontros e absorver e, ai, que legal, que demais, e de repente não fazer a menor diferença. Então eu não me preocupo com isso, né, eu me preocupo realmente de extrair aquilo que eu preciso naquele momento. E já aconteceu de reuniões, Vitor, eu ter assim meia horinha, sabe, entre uma coisa e outra, com câmera fechada, porque burburinhos aconteciam, né, aqui no consultório e tudo mais, e de repente você falar uma frase ali, e foi muito interessante que nesse dia você até falou assim, olha, nem sei por que eu tô falando isso, mas eu tenho certeza que para alguém vai servir. Eu falei, nossa! Eu nem abri a câmera depois porque eu já estava chorando, porque era justamente o questionamento que eu estava fazendo durante toda uma semana, né? Um peso que eu carregava, um compromisso que eu tinha firmado ali, né, comigo, e de repente você falou, não, por quê? A gente pode rever a todo momento, né? Não é porque eu faço 1 milhão agora, todo mês, que eu preciso ficar com esse peso, porque eu tenho. E eu pensei, eu falei, nossa, era exatamente isso que eu estava fazendo comigo, e de repente naquele momento, foi meia hora, Vitor, que eu entrei ali na mentoria. Então, para mim, não é a quantidade de tempo que eu passo, mas a qualidade que eu capto aquilo e implemento, né, realmente na minha vida, porque a mentoria lá não é um negócio, né? Como eu disse, assim, eu mudei a forma, né, de trabalhar, de viver, então para a vida mesmo, né? Cara, pra mim é muito, muito forte, muito poderoso isso, porque a mentoria não é sobre aproveitar ao máximo, né? É como eu falei mais cedo, é sobre aumentar o seu grau de exposição a um espaço de crescimento, né? Então, tem muitas pessoas que têm pouco tempo disponível, tem muitas pessoas que, cara, não tem. A mentoria acontece, a minha, de 3 às 7, beleza? Às terças-feiras. Mas o meu melhor aluno não é aquele que vai em todos os encontros, muito menos o que chega às 3 da tarde e fica até às 7 da noite. Às vezes é o cara que, como a Kátia, entra lá, fica meia hora, pegou o que precisava ouvir e saiu. Ou entrou, fez sua pergunta, ou ouviu a pergunta do outro, isso fez diferença. Eu falo muito do caso do Wendel, né? Se você entrar em victordamasio.com.br/mentoria, meu nome, né? victordamasio.com.br/mentoria, tem lá o depoimento do Wendel como um dos primeiros. E ele falando, olha, se você me perguntar se eu vou nos encontros, eu não vou. Mas eu tô lá, 3 ciclos. Cara, ele fez 3 ciclos. Ele nunca foi. Mas por que ele renova? Não é porque ele é meu amigo, não. É porque uma pergunta que ele faz no grupo ali tá pago. O retorno do investimento dele é certo. E aí depois ele migrou pro Mastermind. Então, eu fico vendo o quanto as pessoas criam barreiras e limites e desculpas mesmo, né? Muitas vezes para não dar o passo que elas têm que dar. Sendo que tá aí você que também viaja, que, nossa, tem uma agenda que é delicada, que é complicada, quer ir no evento presencial, mas não pode porque vai bater com o retiro. E, cara, consegue tirar valor, né? O seu resultado, você falou, o seu resultado no ano passado, qual foi? 400 e pouco, né? Sim. E nesse ano agora, trabalhando comigo? Já batemos agora mais de 800k em setembro. E Nossa. temos outubro, novembro, dezembro. O ano nem acabou e você já dobrou, né, praticamente. Dobrei. Dobrou, né, Sim, o resultado do sim. ano passado inteiro. E, cara, sem assistir os encontros inteiros e sem ir em todos os encontros. Então, eu faço essa... Eu tô sublinhando aqui o que você tá falando, Kátia, porque em todo episódio do VDCast tem a chance de alguém que tá ouvindo acordar.
A chance de alguém que está ouvindo no Spotify ou vendo aqui no YouTube, oi YouTube, nasceu o canal. Sei lá, a pessoa cair na real, cair em si de que, cara, longe, se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado. Não tem outro caminho, né? E ó, se não quiser ser acompanhado por mim, escolhe outro mentor, mas escolhe alguém, porque não tem como você chegar onde você tem que chegar sozinho, tudo bem? Se vocês que estão ouvindo isso aí, escolhe um mentor agora, desliga esse VDcast aqui, quando acabar, ouve até o final, mas quando acabar, ou me manda uma mensagem, ou manda mensagem pro mentor que você admira e fala, não quero mais seguir sozinho. É caro demais seguir sozinho. Tem acompanhamento que é caro contratar, mas caro é não ter acompanhamento. Então, meu conselho é que você que está ouvindo o VDcast, que escolha pedir ajuda hoje. Ou para mim, ou para qualquer pessoa que você admire. Mas não siga mais sozinho. Faz sentido, Kátia? Totalmente, Vitor, totalmente. Como eu disse, no meu ambiente eu não tenho empreendedores, não é? Então eu preciso seguir com aquelas pessoas que estão trilhando, que chegaram realmente onde eu quero chegar. E até mesmo no meu trabalho, até o ano passado, viu, Vitor? Eu ficava meio assim, nossa, mas como é que eu vou falar isso ao vivo? Que todas as pessoas, nossa, que é importante a terapia, né? Que você precisa de uma terapia, né? Se você quiser realmente ver os seus pontos cegos e tudo mais de tempos em tempos, isso é importante, né? E também dentro da mentoria me trouxe muito essa, sabe, essa segurança, né, de falar, porque você fala muito isso lá dentro, né? Cada venda que você faz é uma transformação que você tem. Então, quando você vende, você tem essa oportunidade de transformar, né, o seu cliente, na verdade. Então, ontem eu fui lá para o Retiro Urbano, com maior segurança, né? Então, assim, o que eu almejo aqui, que vocês estejam no retiro terapêutico, né? Porque eu sei da transformação que vai ser realizada, né? Então, sim, a gente precisa desse acompanhamento, com certeza. Que massa. E, Kátia, me diz para onde você está indo quando você olha para os seus próximos 5 ou 10 anos. Eu estou transformando um dos meus retiros, né, o Retiro Amor de Alma, naquela minha única coisa, entre aspas, mas foi um modelo que eu validei agora de uma transformação muito poderosa em um final de semana. Então, nesses 5 anos, eu coloquei como propósito para mim transformar 5.000 mulheres, seja no retiro terapêutico presencial, e agora nós estamos também trabalhando para fazer esse retiro virtual também em um final de semana, não é? No esquema como acontece lá, mas cada um na sua casa e tudo. Então, eu vejo essa transformação. E também, agora no começo do ano que vem, vou começar a mentoria para terapeutas, né? Para terapeutas holísticas, não é? Que querem desenvolver tanto a sua parte de intuição, de percepção, e também essa parte aqui para fazer exatamente esse digital, né? Como eu disse, assim, eu não sou uma expert em digital, mas eu tenho uma caminhada ali que pode ser muito importante, né, para terapeutas também que queiram alcançar esse universo. Que demais, Kátia. E onde que essas mulheres e homens que estão ouvindo você aqui no VDcast podem seguir, saber mais sobre você e sobre o seu trabalho? No Instagram, @Katia com K e a Nagivara. Então tá bom. A sua rede principal, o lugar que você está mais presente é no Instagram, então, né? Sim, é no Instagram. Uhum. E, Kátia, eu tenho uma última pergunta. E essa... Você já assistiu o VDcast? Você já ouviu alguns episódios? Alguns episódios, sim. Então não vai ser surpresa para você. Então você já sabe, né? É uma pergunta que eu sempre faço, que é a seguinte: quando você faz uma postagem no Instagram, só uma parte dos seguidores tem acesso àquilo ali. Quando você manda e-mail, só uma porcentagem abre. Quando você faz um vídeo no YouTube, só uma porcentagem vê. Mas e se? E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil, que mensagem você deixaria? Muito bom. Bom, em primeiro lugar, eu ia falar para eles encontrarem o seu caminho e a sua forma de trabalhar. Respeitar, em primeiro lugar,
a sua essência, não é? Entrar nesse mercado de empreender, seja presencial ou seja online, mas respeitando aquilo que faz sentido para você e na transformação que você gera na sua vida e das pessoas também, né? Seguir sempre a sua bússola interna, seguir sempre aquilo que é feliz, né? Eu tenho um lema que eu falo, a nossa felicidade, a nossa missão está onde há amor e onde há alegria e onde há abundância, né, afetiva, abundância financeira. Então, que seja essa a nossa bússola, que seja essa a sua bússola também. Eu acredito, eu vejo dessa forma também. Kátia, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando, parabéns pelo quanto você empodera essas mulheres a realmente poderem ser a melhor versão delas e acreditarem nelas, voltarem a acreditar muitas vezes, né? O que você faz é muito lindo e eu fico muito feliz de poder testemunhar a sua jornada. E valeu por participar desse episódio aqui do VDcast. Eu que agradeço, Vitor, por tudo, pela participação, por estar aqui com você também, nessa linda transformação que você me ajuda a fazer no meu trabalho e na minha vida também. Muito grata.